Mulher de valor, eu sou. Como vai? Estamos nós aqui mais uma vez, através deste canal, com o objetivo de nos conectarmos umas com as outras e principalmente unidas pela palavra de Deus, nos conectarmos com Ele. E eu creio que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Prepara o seu coração, abre o seu coração, deixa o Senhor ministrar você. Hoje, a semente de poder que nós temos é perdão. E quantas vezes você já perdoou hoje, essa semana? Se você for contar quantas vezes você precisou liberar perdão para alguém, dá para você lembrar? Quantas vezes você precisou de fazer isso? Sabe que a palavra de Deus lá em Mateus 18, 21, 22, Pedro chega para Jesus num determinado momento e ele fala assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus responde assim: Não te digo. Jesus responde assim: Eu digo a você, não 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. É muito perdão. Cada vez que alguém vier pecar, cada vez que alguém vier nos pedir perdão, nós precisamos de perdoar. É o que a palavra nos diz aqui. E também lá em João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilhoso saber que nós temos a oportunidade de chegar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, confessar para Ele que nós somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados. E quando fazemos isso, Ele nos perdoa. E quando somos perdoados por Deus, o céu se abre sobre a nossa vida. Nós deixamos de ser a pessoa que somos hoje, nos tornamos nova criatura e recebemos o poder de sermos feitas filhas de Deus. Então, com isso, o texto continua dizendo que nós somos purificados de toda injustiça. Ou seja, Deus faz de nós justiça dele. Passamos a ser justiça de Deus. Somos justificados por ele. O próprio Deus está nos justificando. Não há mais condenação sobre nós. Somos justificados e podemos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida pura, como se o pecado nunca estivesse existido. Se nós continuarmos vivendo assim, a nossa conexão com Deus será perfeita o tempo todo. Mas sabe que muitas vezes nós vivemos sem perceber isso. Muitos de nós, ou nós mesmos, qualquer um de nós, não percebemos o valor e o poder do perdão. Mas grande é o poder do perdão sobre a nossa vida. E eu quero trazer um exemplo que está aqui no capítulo 7 de Lucas, do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 36, e eu vou resumir para ficar mais rápido para a gente. Esse texto aqui fala do momento em que um fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Jesus foi. Juntamente, ou seja, logo depois, chega uma mulher, uma prostituta, e ela começa então a beijar os pés de Jesus, derramar as suas lágrimas, chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Derrama perfume, um perfume caro, ela derrama nos pés de Jesus, seca-os com seus próprios cabelos e começa a beijar. E isso foi um escândalo. Então, num determinado momento, um homem chamado Simão, ele observa isso e ele não vê isso com bons olhos. Ele julga o comportamento dessa mulher. E ele diz assim: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Está se referindo à mulher. E falando de Jesus, ele não era um profeta verdadeiro, senão ele saberia que essa mulher era uma prostituta. Mas Jesus o chama e diz assim: Simão, tenho algo para te dizer. E ele diz então: é mesmo? Diga, Jesus. E Jesus continua e diz assim: 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que aquele que recebeu maior perdão. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando com Simão, perguntou: Vê esta mulher?
Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para lavar os pés, porém ela derramou lágrima nos meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como o nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo isso é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pouca gratidão. Olha o que Jesus diz, que ensinamento precioso. Jesus está nos ensinando que nós precisamos entender que o perdão que nós recebemos de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não podemos e não devemos nunca comparar o perdão que nós recebemos com o perdão que outra pessoa recebeu. Não podemos comparar o tamanho do nosso pecado com o pecado que outra pessoa cometeu. Até porque pecado não tem tamanho. Tem tamanho? Se você pensar no perdão, você que já recebeu o perdão de Deus na sua vida, se você pensar, você sabe medir, você consegue medir o tamanho do perdão que Deus deu a você, você consegue medir o tamanho do pecado que você cometeu, o tamanho da a consequência que os pecados que você cometeu causou na sua vida ou na vida de outras pessoas. Você consegue medir isso? O pecado tem grande poder e eu gosto muito de uma música que diz assim: eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. O preço dos meus pecados lá na cruz. É verdade. Deus é tão maravilhoso que Ele nos perdoa de qualquer pecado, ainda que eu julgue o meu pecado pequeno diante do seu, ainda que eu ache que os meus pecados são quase que insignificantes comparado com o de outras pessoas. Deus perdoou a todos nós da mesma maneira e Ele não fica nos lembrando disso. Ele lança no mar do esquecimento. Ele não fica, toda vez que Deus olha para nós, Ele não fica apontando os nossos erros e os nossos pecados. E nós também não devemos fazer isso, nem com relação à nossa vida, nem com relação à vida de ninguém. Sabe, muitas pessoas às vezes estão paradas, sem conseguir avançar na vida, porque pensa, está focada, está presa em pecados que ela cometeu ou em pecados que alguém cometeu contra ela. E eu quero te dizer que hoje esse é o momento que o Senhor preparou para destravar, para quebrar essas correntes, para quebrar essas cadeias na sua vida. Se Deus não lembra mais o tamanho desse pecado e se nem você consegue saber, por que é que você ainda se lembra? Por que é que você ainda está presa neles? O Senhor te chama para a liberdade. O Senhor te chama para ser livre, livre de todo tipo de pecado. O pecado, ou seja, o perdão, ele tem poder para libertar. O perdão tem poder para salvar, para reconciliar, tem poder para curar. Quantas pessoas estão doentes por causa de pecados recebidos ou cometidos, por falta de perdão que não foram liberados, por perdão que não foram aceitos? Querida, em nome de Jesus, hoje é dia de perdão. Essa é a palavra de poder desse momento. Hoje é dia de libertação. Para de pensar naquilo que alguém fez contra você. Para de prender as pessoas sem liberar perdão para elas. Apaga isso da sua vida. Eu te convido para viver um novo momento, para dar um novo passo, um passo de liberdade. Eu te convido para sorrir. Eu te convido para experimentar a vida e saber que ela é maravilhosa, porque o pecado pesa sobre a sua vida. E o Senhor hoje traz uma semente poderosa para lançar sobre o seu coração. Então remove tudo aquilo que prende, que impede que essa palavra cresça, frutifique no seu coração. O poder tem pecado para o perdão tem poder para libertar você. E essa é a proposta de hoje. E se você
sentiu isso, se essa palavra falou com você agora, eu quero orar com você. Eu quero que, se você puder fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração, você fala para o Senhor agora: Deus, é verdade que essa pessoa fez tanto mal para mim, intencionalmente. Senhor, remove de mim essa mentira. Eu libero perdão sobre seja quem for que pecou contra mim. Eu quero a liberdade. Eu desligo na minha vida, na terra e nos céus, toda prisão, toda armadilha, todo pecado, tudo aquilo que me prende, que não me impede de avançar por falta de perdão. Eu libero as pessoas em o nome de Jesus e eu peço perdão por qualquer pecado que eu cometi contra alguém, porque eu recebo a liberdade, a libertação em o nome de Jesus. Amém, querido? Eu libero uma unção poderosa de perdão e de libertação sobre a sua vida nesse momento. Seja livre, recebe essa palavra de poder, perdão. Ele tem poder para te libertar. E compartilhe essa palavra, dê seu like, comenta. O Senhor te libertou. Ajuda a abrir as prisões de outras mulheres. Amém, querida? Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo e viva livre. Para isso você foi chamada. Beijo no seu coração. Até mais.